Olá pessoal, eu sou a Emma e você está no canal Histórias de Emma. Vamos mergulhar em histórias incríveis. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Obrigada! Entre o amor e a profissão. Márcia, uma jovem arquiteta em ascensão, corria pelos corredores da empresa onde trabalhava em Nova York. A pressão de entregar o projeto de revitalização de um parque na periferia da cidade a consumia, mas uma troca de olhares com um estranho na cafeteria mudou seu dia. Ele parecia familiar, mas ela não conseguia lembrar de onde. Márcia sentiu o coração acelerar, como se aquela conexão tivesse alguma importância maior. Nas semanas seguintes, Márcia e o desconhecido se cruzaram várias vezes no mesmo café, ambos sempre ocupados, mas trocando olhares que falavam mais do que palavras. Era um jogo silencioso, feito de sorrisos tímidos e curiosidade. A rotina caótica de Márcia não lhe permitia sequer perguntar o nome dele, mas a presença do estranho lhe trazia uma tranquilidade inesperada. Certo dia, o desconhecido se aproximou e, com um sorriso, entregou um bilhete para Márcia. No papel, estava escrito: "Encontre-me no Central Park ao pôr do sol." O mistério o rodeava, mas a curiosidade dela falou mais alto. Márcia hesitou por um momento, mas logo decidiu aceitar o convite, sentindo que de alguma forma, aquele encontro seria um marco em sua vida. No Central Park, enquanto o sol pintava o céu de laranja e rosa, Márcia avistou o homem. Ele se apresentou como Marcos, um fotógrafo que viajava pelo mundo registrando histórias de pessoas e lugares. A conversa fluiu de maneira natural, como se eles se conhecessem há muito tempo. Havia algo mágico na simplicidade daquele encontro, como se o tempo parasse. Conforme os dias passavam, Márcia e Marcos se encontraram mais vezes, dividindo sonhos e medos. Ambos eram apaixonados por suas profissões, mas perceberam que haviam deixado o amor em segundo plano por muito tempo. Juntos, descobriram que era possível equilibrar suas ambições profissionais com o sentimento crescente entre eles. Márcia nunca havia se permitido ser tão vulnerável com alguém. Ao lado de Marcos, ela se sentia livre para ser quem realmente era. Ele também se abria com ela, falando de suas viagens e dos momentos de solidão que enfrentava. Apesar de todas as diferenças, o amor florescia entre as avenidas movimentadas de Nova York. Um dia, Marcos propôs que viajassem juntos para um projeto fotográfico em uma cidade costeira. Ele queria capturar a beleza do lugar com os olhos de Márcia ao seu lado. Era uma decisão difícil, pois a carreira de Márcia estava em pleno crescimento, e essa viagem significaria uma pausa importante. Mas a ideia de viver uma aventura romântica ao lado dele a encantava. Com o coração dividido entre a carreira e o amor, Márcia decidiu conversar com seu chefe. Para sua surpresa, ele apoiou a ideia, incentivando-a a viver essa experiência única. Márcia percebeu que às vezes, era preciso se arriscar para viver plenamente, e Marcos parecia ser a pessoa certa para compartilhar esse novo capítulo de sua vida. Durante a viagem, Márcia se encantou ainda mais por Marcos. Eles exploraram as ruas antigas da cidade, as praias desertas e os mercados coloridos, criando memórias que ela jamais esqueceria. Os dias eram cheios de aventuras e risadas, e as noites, de conversas profundas e promessas silenciosas. Mas nem tudo era perfeito. A distância de sua rotina profissional e as incertezas do futuro começaram a pesar sobre Márcia. Ela amava Marcos, mas não sabia se estava pronta para renunciar à sua carreira em Nova York. A dúvida começou a crescer, e o medo de perder tanto o amor quanto seu sonho a atormentava. Numa noite à beira-mar, Márcia confrontou Marcos sobre suas inseguranças. Ela precisava saber se ele estava disposto a fazer sacrifícios também. Marcos, com a serenidade que sempre o caracterizou, lhe assegurou que jamais a pediria para escolher entre ele e sua carreira. Ele acreditava que juntos, encontrariam uma maneira de equilibrar tudo. O retorno a Nova York foi agridoce. Márcia retomou seu trabalho, mas agora com uma nova perspectiva. Marcos continuou suas viagens, mas sempre voltava para ela.
Eles aprenderam a se adaptar às ausências temporárias, mantendo a chama do amor viva mesmo à distância. A relação deles era diferente, construída com base na confiança e no respeito mútuo. Meses depois, Marcos a surpreendeu com uma proposta. Ele queria morar em Nova York para estar mais perto dela. Márcia ficou emocionada, mas ao mesmo tempo preocupada. Ela sabia o quanto a liberdade era importante para ele. No entanto, Marcos estava decidido, pois acreditava que o amor deles valia qualquer sacrifício. Juntos, começaram a planejar uma vida nova, onde ambos poderiam continuar perseguindo suas paixões e ao mesmo tempo, construir um futuro juntos. O apartamento de Márcia, que antes parecia grande e vazio, agora se tornava um lar acolhedor, cheio de risadas e momentos compartilhados. A cidade, que sempre foi caótica e impessoal, agora parecia o cenário perfeito para o romance deles. O amor entre Márcia e Marcos resistiu às adversidades da vida moderna. Eles aprenderam que o verdadeiro desafio não era conciliar suas carreiras, mas sim continuar nutrindo o sentimento que os unia, mesmo nas situações mais difíceis. E assim, entre as avenidas de Nova York, eles encontraram a certeza de que juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa.